Pessoal, uma discussão muito corrente e corriqueira. Corrente e corriqueira, né? Uma discussão muito corrente que vem chegando direto na minha timeline aqui, no YouTube, no Twitter, em tudo, é sobre se a gente vai ser substituído por uma IA. A gente tá vendo direto. Olha, vai acabar, acabou. It's over, acabou pro beta, né? Acabou pros betinha, trabalhador. Ninguém vai achar mais emprego. Mas isso é verdade, gente? Veja, isso é um assunto que quando eu falo, é uma coisa pra refletir, tá? Porque a gente nunca sabe realmente como é que vai ser o futuro. A gente sabe como é que tá sendo o presente. No presente a gente vê que tem muita gente, sim, sendo substituída, mas no sentido de, olha, vamos falar, o pessoal fala muito sobre a área de programação, de que agora os chatbots aí, tipo o ChatGPT da vida, os Copilot da vida, aí vocês que me dizem aí que são programadores, que sabem mais do que eu, né? Vocês estão sendo substituídos. O que eu tenho visto é o seguinte, não é que você agora só vai ser a IA sozinha. Não chegamos a esse ponto ainda, gente. Não chegamos. O ponto em que eu percebo é um cara muito bom, vamos usar o tema programação. Um programador muito bom, mas ele sabe usar IA muito bem. Ele sozinho substitui 10, 15 programadores. Por quê? Porque ele é muito bom e ele é muito bom em fazer com que a IA automatize tudo. Entendeu como é que tá a jogada? Isso daí, pra mim, diga se eu tô errado pra você, isso não é diferente do que aconteceu na Revolução Industrial 1 e 2. Aí tem gente que fala terceira, quarta, enfim. Pra mim isso não é muito diferente até o momento do que sempre aconteceu. Trabalhadores que eram todos aí que fazia manualmente o TA foram substituídos por um número muito reduzido de trabalhadores especializados que sabiam usar a máquina de TA, fazer a manutenção, e aí se tinha 100 trabalhadores, agora tem 10, e os 10 são especializados para usar aquela máquina de TA. Eu venho vendo isso acontecer hoje também, só que relacionado à inteligência artificial. O que é que eu vejo de explicação de que eu acredito? Que é muito daquilo que Schumpeter falava, de que existe uma destruição criadora, né? Ou criativa, dependendo de como você veja a tradução do livro dele. O que é que Schumpeter falava? De que de tempos em tempos, e isso me parece que esse tempos em tempos está cada vez mais reduzido, né? Vão chegando tecnologias disruptivas, de que a economia começa a passar por processos de crise. Essa crise não necessariamente vai, assim, destruir o mundo, acabou, tal. Não, é um processo inerente ao capitalismo, né? Que Schumpeter fala, que a gente sabe que é assim. Chega um ponto de ruptura, onde a economia estava crescendo, surge algo que uma ruptura. Crise, desemprego, porque chegou, sei lá, a máquina de TA. Pô, ruptura, Revolução Industrial. Veio com ela muito desenvolvimento, mas gerou uma crise por trás, porque falta de empregos, porque agora o pessoal começou a ser mais especializado, assim, tal, assim, coisa. A gente vê o avanço da mecanização em empregos como o agro, ele faz com que, quanto maior seja o núcleo lá, né, do fazendeiro, de sei lá o que, do empresário do agro, menos trabalho ele emprega, né? Por isso que a gente costuma dizer que o agro é um dos setores menos produtivos do país. O pessoal adora arropar a produtividade. O agro é muito improdutivo, porque ele emprega muito pouco. O agrobusiness, né? Tô falando do agrobusiness, tô falando de subsistência, nem de agricultura familiar, não. Eu tô falando do agrobusiness. Ele emprega muito pouco. Por quê? Porque ele coloca maquinário pesado que muitas vezes é automático. Só tem lá um cara lá, um maluco lá. Às vezes o cara tá lá, joystickzinho dele, aperta o botão, vai lá a máquina lá. Faz a colheita, faz tudo. E aí você tem um cara super especializado, que antigamente eram trocentas pessoas que ia lá, né? Aquelas cenas antigas e tal. E isso tá cada vez mais escasso, ficando relegado a pessoas que são de subsistência ou agricultura familiar. Até na agricultura familiar, a mecanização tá chegando, não a níveis do agrobusiness, né? Porque a galera não tem esse dinheiro.
Mas muita gente já consegue ali comprar um dronezinho, assinar um serviço disso, assinar um serviço daquilo, e consegue fazer aquilo ali, um pouco de mecanização no seu processo. Então, nós seremos substituídos pela IA, ou a gente está passando por um novo processo de ruptura tecnológica, tal qual fala Schumpeter no seu livro, nos seus livros, né? Ele fala depois mais vezes em outras oportunidades, artigos, enfim. Na minha visão, a gente está passando por um processo de ruptura. Um atrás do outro, né? Um atrás do outro. O advento aí da... A inteligência artificial, ela existe há trocentos anos, né? Mas da forma que a gente vê hoje, não. Da forma que a gente vê hoje, ela é um processo diferente, é um processo mais rápido. O ChatGPT era ridículo quando chegou. As inteligências artificiais de vídeo era ridículo e hoje está cada vez mais sofisticado. A gente vê a precarização chegando, talvez, dentro em breve, nos cinemas. Não sei a realidade desse pessoal, mas talvez já seja corriqueiro esse tipo de precarização. Ainda não sei. Comentem aqui, inclusive, nos comentários se você trabalha com audiovisual a nível cinematográfico e sabe me dizer, olha, Luan, eu conheço gente que já tá passando por esse tipo de problema. A gente vai ver esse tipo de problema, por exemplo, futuramente com dublês. Quando a IA tiver boa o suficiente para enganar os seus olhos e você olhar e dizer, não sei se isso é uma pessoa de verdade, não vai ser, gente, o John Cena que vai perder o trabalho no próximo filme do Esquadrão Suicida. Não vai ser como é o nome do cara? O Robert Downey Jr. que vai perder o cargo dele lá dentro da Marvel no filme dos Vingadores lá. Não vai ser ele que vai perder o emprego, não. Vai ser o dublê dele. Entendeu? Esse tipo de coisa vai continuar existindo. Essas funções e tal. Talvez o que aconteça, a depender da situação, é que com o passar do tempo gourmetize as coisas. Por exemplo, sabe aquele negócio que o pessoal tem um fetiche estranho, né? De que quanto mais manual certas coisas, mais cara ela fica, né? Mais cara ela fica. Não, isso aqui, ó, essa garrafa aqui, ela vale mais porque não passou por nenhum... Não, isso aqui não aconteceu, tô dando um exemplo. Não passou por uma indústria, isso aqui foi o seu Cleitinho do Pirapó do Norte, um super designer que fez à mão essa garrafa e ele usou madeira, não sei o que, ele foi lá, entalhou e tal, não sei o que. Pô, e fez a garrafa, essa garrafa só existe essa. Caramba, seu Cleitinho do Pirapó do Norte. Preço, R$500. Esse aí eu tô falando uma coisa baixa, né? Sabe que o mercado de luxo é muito, né? R$10.000. Aí você vê que pode ser que isso gourmetize ao ponto de um dia ter tanta IA no cinema que a gente olha e diga que, olha, na verdade agora o mais caro é quando não tem IA. Os filmes feitos que é quase tudo IA ou 100% IA é mais barato. Agora, o filme que tem efeito prático é mais caro. A gente já vê, inclusive, isso eu vejo, né, o Quadrinho Nessa Jeita falando, o PH Santos falando, de como, por exemplo, filmes como aquele, Top Gun Maverick, o cara, não, aqui teve efeito prático, olha, o cara não fez com dublê, aí aqui até dá umas mentiradas, né, pra dizer que, olha, o efeito prático. Por quê? Porque em tempos de que tem tanta inteligência artificial, tanto CGI, o efeito prático começa a ser gourmetizado, entende? Então, eu acho que isso vai ser um dos efeitos, inclusive do mercado de trabalho também, para outros cenários. Luan, que cenários? Sei lá, a gente pode pensar em comidas. Provavelmente no futuro serão feitas comidas, né? Máquinas fazendo, e quanto mais manuais possível, mais caro vai ficar, porque vai ser um item escasso. A gente sempre trabalha com escala o máximo que puder para você vender mais, né? Então, quanto mais escasso produtos feitos manuais, mais caros eles ficam. Isso já acontece hoje, tá? A gente vê, por exemplo, de que alguns trabalhadores artesanais, agora de luxo, né? Eles conseguem fazer com que o seu trabalho seja valorizado acima da média. Por quê? Porque houve todo uma coisa, aqui, né, em torno dele, e aqui não passou indústria, foi só a mão do cara, ou a mão do sei lá quem, e aí o cara consegue vender por um preço muito maior. Eu acho que isso vai acontecer, mas voltando para o mercado de trabalho,
Hoje o que eu estou vendo, repetindo, é aquela história do TA. É o cara que agora ele é especializado e sabe usar a máquina. Você sabe usar a máquina hoje? Você é um programador que sabe automatizar as coisas? Se eu fosse um influenciador grande o suficiente, era hora de dizer: se você não é, aqui a Alura tá com desconto, né? Não sei o que. Podia fazer. Patrocina aí. Não vou dizer isso porque não vai, né? Eu sou pequenininho. Mas quem sabe um dia, em algum momento, eu vou fazer isso. Mas é sério, sem brincadeira. Se você hoje é um trabalhador que você consegue ter aí uma expertise o suficiente para automatizar coisas, né, em determinados mercados, Luan, você é. Aí eu não tô dizendo que eu sou, eu tô dizendo que se você é, você consegue destaque no mercado. Ai, Luan, mas aí também é demais. Agora você tem que lutar pra. O pior é que você sempre teve que lutar pra se sobressair. Só que toda vez que tem uma ruptura dessa, a gente começa a ter que se sobressair mais do que o normal, né? A se sobressair mais do que o normal. Aí eu gosto muito do que Minsky fala, né, nos textos dele. E ele define que o Estado ele tem que ser um empregador de última instância, né? Aí, Minsky não era socialista, tá? Ele não era socialista, ele era keynesiano. Mas ele defendia uma coisa que você pensaria que seria um socialista falando, né? O Minsky, aí eu defendo isso também, né? Mas é uma coisa hipotética, tá, gente? Isso aí não vai acontecer. Mas se acontecesse seria legal, que seria o seguinte. Para evitar esse tipo de ruptura, o Estado ele deveria ser um empregador de última instância. O que é que isso quer dizer? Você não consegue achar emprego de jeito nenhum, porque tá foda. Aí o Estado pega e diz, tá aqui seu emprego. É sério. Basicamente. Simples assim. Empregador de última instância. O Estado. Não que você vai ganhar o dinheiro de graça, não vai ter o esforço. Não. Mas o Estado, você quer trabalhar? Quero. Tome seu emprego. Você faz o quê? Tal coisa. Vamos achar uma colocação pra você aqui. Como é que seria isso? Aí eu não faço ideia. Mas seria uma ideia interessante, né? Seria. Curta esse vídeo, se inscreva, diga o que é que você achou. Live Pix aqui para caso você queira mandar alguma contribuição pro meu canal. Até porque eu ainda não vivo disso aqui. Então, qualquer colaboração será muito bem-vinda. Quando, na verdade, eu viver, também será bem-vinda. Peço para que você se inscreva, ative o sininho, hype esse vídeo e diga o que é que você achou. O que é que você achou do que eu falei sobre a precarização no trabalho, sobre se seremos ou não substituídos pela IA? Comente, valeu, até o próximo vídeo.